Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. E o tema da nossa conversa vão ser as cervejarias artesanais e as pequenas vinícolas. Senador, o senhor tem demonstrado aqui no Senado uma certa preocupação com esses dois setores específicos, as pequenas cervejarias e as vinícolas de pequeno porte. Por quê? Porque o Brasil avançou bem, desde a Lei do Simples, implantada em 2006, diversos setores foram enquadrados e isto ajuda a descentralizar pequenos negócios, ou a iniciar pequenas coisas e assim por diante. Agora eu tenho vivido e a gente tem sentido que esses dois setores, de pequenas cervejarias, quase que artesanais, e pequenas vinícolas, elas quer queira ou não, se tiver esse incentivo, se pudermos enquadrar também no simples, tratá-las como alguma coisa que ajuda a descentralizar o desenvolvimento, a organizar pequenos negócios, famílias lá nas suas comunidades. Nós temos exemplos muito claros no Rio Grande do Sul, naquela região de Bento Gonçalves e assim por diante, como também o meu estado, Santa Catarina, e assim poderia discorrer no Brasil inteiro. Tá? Pequenas coisas. E essas cervejarias artesanais, como no Vale do Itajaí, em outras regiões de Santa Catarina, elas tratam, e essas vinícolas, elas fomentariam o caminho do turismo, de restaurantes, pousadas. Então, o senhor acha que essa foi uma falha da lei do Simples Nacional, que beneficiou de forma geral as micro e pequenas empresas? Talvez até porque tem uma característica, as pessoas dizem assim, não, mas será que isso não motiva ao consumo de álcool, coisa que o valha? Mas não é. Vamos analisar que ela não é nesse sentido. Ou, quem sabe, faltou até de lembrar isso, Ronenberg. Porque o senhor não está propondo que as grandes cervejarias sejam beneficiadas, não, né? Obviamente. Pelo contrário. E o governo dispõe de elementos fiscais, inclusive, para desincentivar ou desestimular quando em relação ao álcool. Cria cargas das grandes cervejarias, as grandes vinícolas, as gigantescas, que são multinacionais muitas vezes, que aí dominam o mercado. E essas pequenas pagam os mesmos encargos, concorrem nos impostos com essas gigantes, essas potências. Ou seja, uma concorrência totalmente desleal. As multinacionais, as grandes do Brasil mesmo, elas concorrem e não tem como, né? Quer dizer, é bem desleal. E isto fomentaria, então, o desenvolvimento em pequenas comunidades. Inclusive a criação de emprego e renda. Sem dúvida alguma, o turismo, como disse, isso ajuda a evitar o êxito rural, as pessoas ficarem onde estão, começar pequenos negócios. O Sebrae ajuda muito nisso. E assim por diante. Até o Ministério o Ministério da Indústria e Comércio, do Desenvolvimento, tem estudado até para taxar a entrada de vinhos estrangeiros no Brasil. Né? Eu até tenho dito num pronunciamento que eu acho que não é por aí. Não é taxando a entrada de vinhos, não é por aí. É estimulando esses pequenos, não querendo fazer com que eles paguem que nem os grandes, estimulando pequenos negócios a se organizarem. Isso motiva, então, o turismo em lugares, desenvolve pequenas comunidades. Isso ajuda a fazer com que, como disse você mesmo, o emprego, as famílias, a unificação, a descentralização. Eu acho que é um grande caminho. Nós estamos apresentando esse projeto nessa linha para que se analise, para que cervejarias artesanais, que aquilo atenda as suas comunidades, na região, e as vinícolas também, como nós temos alguns nichos de mercado, um terroir, como por exemplo as serras catarinenses, é um terroir especial que tem uns vinhos, pequena quantidade, mas com uma produção que concorre com os de grande produção no mundo, que já tem há séculos que vem produzindo, mas aquele terroir ele caminha nessa direção, que pega da Cordilheira dos Andes, pega do Chile, passa nessa região aí das serras de 1.200 metros, 1.000 metros que tem na Serra de Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, e vai na África do Sul. Então são os terroirs que e dão uns vinhos reconhecidos no Brasil, já dos melhores, já com concurso internacional. Mas para fomentar esse investimento, para fomentar essas pessoas a ter alguma coisa de qualidade, como artesanato, vale a pena. Como também já estamos tendo, inclusive, estão produzindo já em Santa Catarina algumas experiências
como essa, que produzem essa, em alguns países, como o Portugal, como Israel, como vem muito da Espanha, que é eles produzem esse... Champanhe. Não o é equivalente a champanhe, champanhe. O espumante já estão fazendo também. O espumante estamos fazendo. Mas essa Cidra. Não é a ameixa, não. Como é que é o Fabinho, me lembra? O Poá também, a maçã, que São Joaquim, na Rio da Serra, produz a maçã. Não é o outro que produz Israel, que tem as oliveiras. As oliveiras. As oliveiras. O Brasil importa quase que 100% das oliveiras. Então, a oliveira, nós estamos com uma experiência, já em alguns lugares em Santa Catarina, produzindo o azeite de oliva. Quer dizer, começando, é bem incipiente, mas já estamos produzindo algumas oliveiras, alguns lugares lá que o terroir favorece para isso, né? E isso também é alguma coisa que começa a dizer que o Brasil, por exemplo, Mendoza produz oliveiras, tá? E nós não produzimos, o Brasil não. Quer dizer, essas são questões, como a vinícola, como a cervejaria artesanal, eu acho que nessa linha vale a pena nós tratarmos com carinho, porque ajuda a agregar valores. Quer dizer, essas comunidades diversificam a produção, a atividade econômica, e com isto faz com que gera mais emprego, as famílias ficam ali, desenvolvem, até pessoas que foram para cidades, foram para grandes centros, metrópoles, sinto até, eu diria, um pouco de inveja no bom sentido daqueles que vivem lá no campo. E têm vontade de voltar. E às vezes voltam. E isso é tão gostoso, tão bom, assim, porque lá encontra também a saúde, encontra a assistência, encontra a educação, encontra essa diversidade, encontra a economia, encontra coisas boas. Eu acho que é por aí que nós temos que estimular. Naturalmente, não só Santa Catarina e o Rio Grande do Sul seriam favorecidos. Não, isso para o Brasil porque inteiro. O Brasil inteiro poderia também se aproveitar dessa emenda e desenvolver esse tipo de negócio nos seus estados. E aí não é só isso. De acordo com as suas especificidades, das suas regiões, outras coisas que pode desenvolver naquela região, que não tem ainda, e não é em escala e em pequenas proporções, também podemos introduzir no simples. Não é só essa artesanal da cervejaria ou da vinícola, estou pensando agora que me surgiu as oliveiras. As oliveiras surgiu agora por acaso. Para o senhor, uma pequena cervejaria, como é que o senhor dimensiona isso no seu projeto? Eu dimensiono porque hoje já tem a lei do simples. Até um certo valor, até 300 mil reais por ano de faturamento, ela é micro e pequena. Tá? E aí o máximo é 3 milhões e 600 mil reais. Aí já é tem um limite, um teto. Perfeito. De acordo com valores pequenos, até 100 mil reais, até 60 mil reais por ano, né? 60 mil reais, que é assim, a coisa assim, aí você paga aquele circo que é 4%, né? Do geral. Aqueles impostos federais que tem, são todos unificados naquilo. Tá? E aí vai subindo, 5%, 6%, 7%, de acordo com os valores. Você estimula o pequeno a se organizar. Hoje não, hoje você tem que concorrer com as grandes multinacionais que dominam o mercado. Realmente, você paga a mesma coisa. Aquele FIS, COPINS, aquele negócio, PIS, PASEP, tá, aquele negócio todo, não tem? Essas cargas tributárias. E elas têm que concorrer com esses grandes, aquela burocracia toda, e não pode. Ficam sufocadas. Aí tem que contratar um escritório, fazer contabilidade, aquele serviço todo. Quer dizer, e o simples não, enquadra e estimula você ter alguma coisa bonita, artesanal, pura, ali para desenvolver. Vamos acompanhar a tramitação do seu projeto, achamos muito interessante. É uma célula de emergência. Interessa segmentos importantes da economia, especialmente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas pode interessar também o resto do Brasil. Senador, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos, naturalmente, continuar acompanhando de perto a tramitação de sua emenda, que é muito interessante. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV ou então ligando pelo Alô Senado 0800 61 22 11. Até um próximo argumento.